Muito bem-vindo a mais uma aula deste canal Carla Gomes e eu vou sim, de novo, corrigir com você uma prova da Consulplan. Corrigir provas é a melhor estratégia de você estudar para as bancas, porque aí você consegue conhecer claramente o perfil dessa banca e se organiza para, sabe, estudar direcionado. Então, é muito importante que você esteja por aqui, que você se inscreva neste canal e não perca nenhuma dessas correções, porque isso vai ajudar você a gabaritar a língua portuguesa. O meu plano é te ajudar nisso. E o seu plano, eu imagino, vai ser fechar essa prova. Você vai voltar aqui nesse canal para comentar comigo e dizer: Nossa, Carla, que bom, fechei a prova porque eu assisti a uma aula sua, bem que você disse que a questão ia cair. Esse é o plano, vamos embora comigo de prova da Consulplan. E se você acabou de chegar, precisa saber que neste canal a gente lê o texto da prova de língua portuguesa. Ah, mas eu fiquei sabendo, porque tem gente que fala. Aqui a gente vai ler o texto. Não faz sentido você ficar perdendo tempo voltando em pedacinho por pedacinho do texto, quando você pode se dedicar 2, 3 minutos à leitura integral dele e ter certeza de que vai acertar as questões de interpretação. Elas sempre estão na prova e você não vai querer perder ponto de graça, né? Deixa essa busca por atalhos para aqueles que não fazem questão de fechar a prova de português. Se você quer, de fato, acertar todas as questões, segue os passos. Aprenda aqui o que você precisa fazer, porque é certo o seu resultado. Vamos para a leitura do texto, então, sem confusão, hein? Vamos ler o texto. Tecnologia, o uso excessivo e os impactos na saúde mental. Pesquisas norte-americanas recentes revelam o quão solitários os americanos se sentem, tendo como prevalência os jovens, que tiveram tempo de qualidade em suas relações com amigos e colegas reduzido por mais de 50%. Outro estudo lançado em 2021 sobre o tempo de exposição a telas de crianças e adolescentes revelam que o Brasil está em terceiro lugar no ranking dos países que mais utilizam celular ou dispositivos eletrônicos, passando até 9 horas diárias consumindo conteúdos pela internet. Considerando que podemos resolver muitas coisas virtualmente, sem precisar sair de casa, temos poucas motivações para sair do conforto e segurança do lar. Desta forma, temos cada vez mais homens e mulheres, jovens e crianças, com poucas interações sociais e maior isolamento. A pandemia acelerou um processo natural que já vinha acontecendo e, assim, este fenômeno tecnológico foi potencializado. A vida já estava sendo desenhada para favorecer o isolamento, mas esse caminho não era apresentado como isolamento, mas como privacidade, como algo bom. Porém, a privacidade não pode levar ao isolamento. Perguntemos para nossos avós. Como era a convivência com a vizinhança na época em que eram crianças? Como viviam, brincavam e como os nossos bisavós viviam? Precisamos resgatar os bons exemplos. A tecnologia trouxe inúmeros benefícios, sem dúvida, mas é preciso saber usá-la sem que nos adoeça. Quanto mais tempo na internet, menos tempo presencialmente teremos com as pessoas e, automaticamente, mais chances de nos sentirmos solitários. Afinal, existe uma diferença muito grande entre o virtual e o real. Viu só? Viu só? A gente leu o texto e acabou de fazer uma breve reflexão sobre o uso da internet e como isso distancia as pessoas no mundo real. E aí a gente tem uma comparação entre como era no passado e como é hoje, e o impacto disso, principalmente entre jovens e crianças. Pronto, pronto. Fizemos a leitura do texto, ninguém sofreu, ninguém perdeu um braço, perdeu uma perna e nem perdeu tempo na prova. Afinal de contas, agora você sabe qual é a abordagem que a prova quer de você em relação à interpretação de texto. Tendo feito essa leitura, agora sim você vai comigo para as questões. E o nosso grande plano aqui é mais do que acertar as questões. Sim, eu quero que você acerte. Mas maior do que isso é você perceber o que o texto traz, que tipo de questão, como que é frequente, o que esperar da prova da Consulplan. Isso tudo é o que vai valer aqui nessa aula. Então já se inscreva aí para não perder as próximas, tá bom? Questão número 1. Pode-se afirmar que, por meio das informações e ideias apresentadas, o texto provoca reflexão, principalmente acerca de. Então, veja que aqui, ó, eu até quero tirar aqui da sua visão, para você não ficar lendo as alternativas. Eu quero que você perceba como você já sabe o que esse texto traz. Essa pergunta quer que você fale sobre qual é a reflexão que o texto traz. E se você, de fato, leu comigo esse texto, fez comigo essa leitura, sabe que a reflexão é sobre como hoje a gente usa as redes, a internet intensamente, e isso provoca um distanciamento entre o mundo real e o mundo virtual. Pronto, essa é a reflexão do texto. Seu papel agora é procurar a alternativa que melhor se enquadra na ideia que você já tem.
Então vamos lá, ó. A letra A. Tempo destinado ao uso de tecnologia como exposição a telas. Bom, isso está no texto, mas não é exatamente isso, né? Bom, é isso, exposição a telas. Saúde mental e sua importância após a vivência de uma pandemia. Não tem isso aqui lá no texto, né? Na verdade tem, mas lá fala que a pandemia, ela só potencializou um cenário de isolamento que já vinha sendo desenhado. Não é isso. O uso da tecnologia nas mais variadas áreas do conhecimento humano não aborda isso aqui, né? Apesar da gente saber que sim, a tecnologia ela é usada para o conhecimento humano, mas o texto não fala sobre isso. E o isolamento vivido durante a pandemia não é isso, necessidade e consequências. Lá fala, o texto fala que sim, na pandemia houve o isolamento, mas não é esse isolamento a que o texto se refere. É ao tempo que a gente destina ao uso da tecnologia e à exposição a telas e que nos distancia do mundo real. Resposta letra A. Veja como a gente ganha tempo, tá vendo? De qualquer forma, você ia precisar ler o texto para ter certeza dessas informações. Então, lê logo no início da prova, porque isso, inclusive, é estratégia da neurolinguística. Quando você chega na prova, e em geral a de português é a primeira, sua cabeça está vazia, né? Só está com ansiedade, não, só está ali desesperado pela prova, mas está vazia de informação. Então, você lê o texto, tem mais chance de você acertar as questões de interpretação sem que você tenha influência de outras leituras prévias. E isso vale para ler primeiro as questões, né? Quando você lê primeiro as questões, você já começa a encher a sua cabeça de informação antes de construir a informação consolidada, que é a informação do texto. Leia o texto antes de fazer as questões. Isso é para todo tipo de prova tradicional. Isso só não funciona, preciso avisar, no Enem. No Enem aí é diferente. Vamos embora de questão número 2. Questão número 2 aqui comigo, ó. O estabelecimento da conexão entre as ideias e informações apresentadas está diretamente relacionado ao emprego adequado dos conectores textuais. Dentre os que foram utilizados no texto com função anafórica, aqui ó, nós temos um detalhe importante de língua portuguesa, né? Estão destacados a seguir, com exceção de, isso aqui ó, é informação que você precisa ficar atento, hein? As provas, elas podem escolher... Ixi, aqui ficou grande. As provas, elas podem escolher se elas vão pedir que você observe as alternativas corretas ou as alternativas incorretas, né? Nesse caso aqui, todas estão corretas, com exceção de. Muita atenção a isso, porque é fácil você perder questão porque você identificou a certa quando pediu a errada. Ou ao contrário, identificou a errada quando pediu a certa. Marca isso na hora de fazer a prova. Coloca ali um círculo para você ter certeza do que está esperando a questão, certo? Bom, vamos tratar aqui desse negócio de função anafórica. Nós estamos falando de alguma coisa que retoma uma informação. Então, é um elemento, ó, informação. É um elemento que faz referência a algo que já foi citado. Isso que é função anafórica. A questão, então, está dizendo que todos os elementos em destaque fazem referência a alguma coisa que já foi citada, anafórica, portanto, com exceção de uma. Letra A. Dessa forma, temos cada vez mais homens e mulheres, jovens e crianças com poucas interações sociais e maior isolamento. Dessa forma, perceba que é uma forma, faz referência à forma anterior, a forma apresentada no período anterior. Então, essa daqui é uma questão, é uma alternativa verdadeira. A pandemia acelerou um processo natural que já vinha acontecendo. Esse que aqui, ó, refere-se a processo natural. Tá vendo? Tá retomando o processo natural. É um processo natural e o processo natural já vinha acontecendo. Então, verdadeiro é anafórico, retoma. Letra C. Pesquisas norte-americanas recentes revelam o quão solitários os americanos se sentem, tendo como prevalência os jovens, que tiveram tempo de qualidade com amigos reduzido por mais de 50%. Então, esse que aqui, ó, faz referência aos jovens. Os jovens tiveram tempo reduzido. Então, verdadeira. E a letra D, outro estudo lançado em 2021 sobre o tempo de exposição a telas de crianças e adolescentes revelam que, então aqui ó, os estudos revelam, e aqui revelam que não faz referência a termo anterior, a resposta vai ser a letra D de dado. Acho que você entendeu aqui, mas é bom destacar que esse que da letra B e da letra C são pronomes relativos.
E pronomes relativos, pode anotar aí na sua listinha de estudos, vale a pena incluir isso aí na sua rotina de língua portuguesa. Pronomes relativos são elementos anafóricos, diferentes da letra D aqui, ó, em que se tem uma conjunção. Aqui é especificamente uma conjunção integrante, e nesse caso não tem função anafórica. Questão número 2 está feita. Partiu comigo. Vamos embora de questão número 3. Quero que você esteja atento aqui comigo, prestando atenção nessa questão 3, porque ela vai tratar, olha só, do emprego da vírgula. Sim, pessoal, na Consulplan nós temos questões de gramática, que é uma questão pontual, né, de emprego da vírgula, e isso cai na prova, assim. Então, pega aqui a dica, vou te mostrar os casos mais recorrentes aqui para você já anotar. Inclusive, vale super a pena que você tenha na vida, espero que você tenha, né? Todo mundo que estuda português com carinho tem. Post-its. Coloca assim post-its espalhados na sua mesa de estudo e vai anotando aquelas regrinhas que são mais frequentes, que aparecem com mais frequência mesmo nas provas. Em todas as correções aqui, você está anotando isso e você vai perceber que existe um padrão das provas das bancas. No caso da Consulplan, nós temos um padrão de prova, né? Então, como todas as outras bancas. Então, vamos ver aqui, ó. Dentre as afirmativas sobre o conteúdo apresentado no texto, pode-se afirmar que não há erro. Então, presta atenção isso aqui, ó. Não há erro. Nós vamos procurar, portanto, a alternativa correta em relação ao emprego da vírgula, de acordo com as exigências da norma padrão da língua portuguesa. Eu vou marcar para você, então, todos os casos em que houver desvio de vírgula e vou te explicar para que você saiba as regras de pontuação, aproveite essa questão aqui para aprender as regras de vírgula da língua portuguesa. Letra A. O isolamento provocado pela pandemia é visto por muitos, e aqui, ó, eu posso usar essa vírgula aqui sem nenhum problema, aqui, ó, por muitos, ela é uma vírgula que está correta, viu? Põe aí na sua listinha. É uma vírgula que está correta, porque ela destaca esse termo por muitos, né? É visto como um desencadeador de um processo que já era, de certo modo, aqui mais uma vez, tá vendo? Valor adverbial. Eu tenho aqui um termo de valor adverbial. Era, de certo modo, previsto. Então, essas vírgulas aqui estão adequadas e aqui eu vou ter a resposta já marcada em letra A. Mas a gente vai ver o erro das outras. O acesso por meio da tecnologia às informações é importante e suas vantagens, aqui não tem essa vírgula de jeito nenhum, ó, podem provocar, não tem de jeito nenhum, porque eu não separo, ó, isso aqui, que é o sujeito, disso aqui, ó, que é o verbo relacionado a esse sujeito, aqui é o verbo, a gente não separa sujeito e verbo. Presta atenção então, presta atenção que neste caso a gente não separa sujeito e verbo. É interessante destacar o uso dessa vírgula, porque, em geral, a gente diz que não há vírgula antes do E, tá vendo? Só que aqui vai ser um caso especial. Eu posso usar a vírgula antes do E quando ele separa orações que tenham sujeitos diferentes. O sujeito da oração, de uma oração é diferente da outra. Nesse caso, então, olha aqui o que acontece, ó. Eu tenho o acesso por meio da tecnologia às informações. Esse aqui é um sujeito. E o sujeito aqui o verbo aqui desse sujeito é. Então, o sujeito está aqui. Aí apareceu a conjunção e, tá vendo? E agora, a próxima oração tem suas vantagens como sujeito. Então, eu tenho duas orações ligadas por e os sujeitos delas são diferentes. Então, essa vírgula aqui, ó, essa vírgula aqui do e, ó, essa vírgula aqui, ó, está correta. Ela é uma vírgula aceitável. Anota isso aí, que o erro da letra B está na vírgula antes do podem, porque eu não separo sujeito e verbo por vírgulas. Anota isso aí. Letra C, cadê o erro, né? Eu já sei que está errado. Dentre as questões existentes na sociedade, que aqui não tem chance, tá vendo? Eu não posso usar essa vírgula antes do verbo, porque o verbo, ele vai referir-se ao sujeito, né? Que envolvem o uso da tecnologia, está... Então, aqui, ó, a vírgula seria aqui, ó. Dentre as questões na sociedade que envolvem o uso da tecnologia, para eu marcar isso tudo aqui, ó, como um adjunto adverbial. Está o tempo gasto diante das telas, principalmente pelas crianças e adolescentes, essa vírgula aqui adequada, marcando aí um termo de longa extensão. Em tempos de tecnologia, certa vírgula, está destacando isso aqui, ó, que é um adjunto adverbial, né, um termo de natureza adverbial. É preciso estabelecer limites para que o uso de aparelhos de interação social
Não exceda. Aqui de novo errou, ó, porque tá separando o sujeito, ó, o sujeito do verbo. Olha aqui, o verbo exceder. E a gente não separa sujeito e predicado, sujeito e verbo. Esse erro aqui, ó, é exatamente o mesmo erro da letra B. Portanto, nós temos como resposta da questão 3 a letra A, e é uma questão que vai te ajudar bastante a organizar o seu pensamento em relação ao emprego da vírgula. Presta atenção, então, volta, anota no post-it e depois disso vai comigo para a questão número 4. Mais uma questão da Consulplan para você se tornar expert nessa banca e simplesmente fechar a prova. Quero você assim, gente, sabe? Com a certeza de quem sabe o que faz na vida? Pois é. O texto estabelece uma sequência de questionamentos acerca dos quais é possível reconhecer uma situação a ser comparada com a realidade apresentada que contribui para a construção das ideias a respeito de. Aqui nós estamos querendo mais uma questão de interpretação de texto, né? Então existem questionamentos. Peraí, deixa eu marcar isso aqui, ó. Existem questionamentos nesse texto, tá vendo? E estes questionamentos estabelecem uma situação que é comparada com a realidade apresentada, que contribui para a construção das ideias a respeito de. Nós já lemos o texto, nós conhecemos as ideias desse texto, sabemos qual é a abordagem desse texto e vamos ser capazes, portanto, de acertar a questão. Quer ver? Possíveis conflitos vividos por choque de gerações. Não tem choque de gerações. O texto até fala mesmo para a gente perguntar para os nossos avós como era na época deles, mas isso não é um choque de gerações. A intenção disso lá no texto é apenas que a gente se inspire, que a gente recupere os bons exemplos do passado. Vivências anteriores que retratam comportamentos hoje ignorados, que é o brincar na rua, né, que é o conviver com os vizinhos, essa é muito boa. Vamos ver a letra C. Favorecimento a grupos específicos diante da necessidade de interação social? Favorecimento a grupos específicos? Não tem isso. Mesmo que diga que crianças e jovens perderam muito, o objetivo do texto não é favorecer grupos específicos. É dizer como todo mundo está sofrendo, até crianças e jovens. Então, diferentes fontes de pesquisa científicas que conflituam entre si sobre o tema abordado? Esse conflito aqui não existe, né? A gente entendeu na leitura do texto que todas as abordagens trazidas, todos os argumentos trazidos dizem a mesma coisa em relação ao uso da tecnologia. Resposta é letra B. Comparou-se o tempo passado com o tempo presente para mostrar como havia comportamentos no passado que a gente deveria ter ainda hoje. Então, letra B, a questão número 4. E só faz essa questão aqui quem leu o texto. Viu que não vale a pena ficar tendo que sambar lá no texto, volta no texto, volta no texto, volta no texto? Se você leu e entendeu, tá feito, pronto, partiu. Vamos embora de questão 5. Na questão 5, tem assim, ó. O emprego de palavras fora do seu sentido usual pode ser observado não apenas em textos literários, mas também em outros tipos e diversos gêneros textuais. Dentre os textos destacados a seguir, pode-se reconhecer o emprego de recurso estilístico semântico para apresentar uma informação em. Ai, Carla, emprego do recurso estilístico e semântico, o emprego de palavras fora do seu sentido usual. Presta atenção nisso aqui, ó. Isso tudo aqui, gente, isso tudo aqui é igual a falar de linguagem, ó, presta atenção, ó, de linguagem figurada. Figurada é a mesma coisa. Vou tirar daqui, né? Não vou escrever aqui não, que tá muito apertado. Mas falar disso é falar de linguagem, ó, linguagem figurada. Esse é o objetivo, hein? Linguagem figurada. Como assim, linguagem figurada? Linguagem conotativa. Como assim, linguagem conotativa? Linguagem metafórica. Ó, linguagem metafórica. Tudo isso aqui é quando você usa uma palavra fora do seu sentido usual. É quando você emprega um recurso estilístico, semântico. Tudo tem a ver com as figuras de linguagem. Você vai procurar a alternativa em que haja uma figura de linguagem. Apenas isso. Então, o jeito de perguntar pareceu complexo, mas isso aqui faz parte de um conteúdo muito comum em língua portuguesa, ó, em provas de língua portuguesa, que é o emprego da linguagem figurada. Você vai estudar aqui, ó, as figuras de linguagem. Anota aí, figuras de linguagem, vira conteúdo para que você dê conta de questões como essa, que são muito frequentes em todas as bancas. Cai na Consulplan, mas cai no resto do mundo todo de prova de língua portuguesa. Então, vamos encontrar aqui a alternativa que apresenta uma figura de linguagem, né? Que consta uma linguagem figurada. Porém, a privacidade não pode levar ao isolamento. Tudo normal.
Países que mais utilizam celular ou dispositivos eletrônicos. Aqui, ó. Países que mais utilizam celular. Aqui nós temos uma metonímia. Estava aqui tentando lembrar o nome. Metonímia. O que é metonímia? Metonímia acontece quando você usa uma parte para representar um todo ou quando você, ao contrário, usa um todo para representar uma parte. Não são os países que utilizam, são as pessoas, ó, as pessoas dos países. Quem utiliza o celular não são os países, são as pessoas. Então, aqui eu tenho um caso de metonímia, porque está sendo usado o todo, né, que é países, para se referir a uma parte, que são as pessoas do país. Resposta aqui, letra B. Anote no seu material de estudo o emprego da metonímia como uma possibilidade importante aí, porque metonímia é figura de linguagem e isso cai em prova. Partiu questão número 6. Vamos agora, questão número 6, para falar de erro de gramática. Eu já avisei que na Consulplan as questões de gramática aparecem. E a grande dica para a prova de português, quando tem gramática, é que você deve começar do fácil. Isso parece óbvio, mas é assim mesmo que você vai pensar. Você não precisa ficar indo atrás de informações completamente descabidas, trem exagerado, porque não é isso que a prova vai cobrar de você. Normalmente, as provas de ensino médio e de ensino superior, fora que seja o técnico lá, né? Quando é a prova técnica, por exemplo, para professor de língua portuguesa, a prova de português para professor de língua portuguesa, aí o nível vem alto mesmo. Mas se for aquela parte geral da prova, mesmo para professor de língua portuguesa, nível médio, nível superior, a parte geral que cai português, não está esperando que você vá em busca de picuinha de gramática. Você começa pelo raciocínio básico, aquilo que é óbvio, entendeu? Aquilo que é básico, e você vai acertar a questão. Claro, existem questões que vão exigir de você um pouco mais, mas elas são tão raras que eu vou te falar que nem compensa você ficar sofrendo por elas, não. Então, vamos ver aqui a questão número 6. Considerando-se que a linguagem predominantemente utilizada no texto trata-se da norma padrão, é possível identificar um equívoco quanto ao registro em. Então, tem alguma coisa no texto que foge à norma padrão. Está errado. Alguma coisa de gramática que está errado. Letra A, olha lá. Revelam, no segundo parágrafo. Então, eu vou voltar lá no segundo parágrafo. E agora eu preciso voltar mesmo nesse segundo parágrafo, tá vendo? Porque a questão não trouxe para mim o trecho. Eu tenho que voltar lá no segundo parágrafo para enxergar isso aqui bonitinho. Então, lá no segundo parágrafo tem assim, ó. Outro estudo lançado em 2001, então vou marcar aqui, ó. Outro estudo lançado em 2001 sobre o tempo de exposição a telas de crianças e adolescentes revelam que o Brasil está em terceiro lugar no ranking. Aqui, está em terceiro lugar no ranking. Pronto. A questão me pediu para observar essa palavra aqui, ó. Revelam. Então, revelam é o verbo. Deixa eu melhorar isso aqui. Aqui, ó. Revelam é o verbo, certo? A questão me pediu para observar isso aqui. Revelam se refere a outro estudo revela. Tá vendo? Outro estudo lançado, mas quem revela aí é o estudo. Outro estudo revela. Então aí tá errado, tá vendo? Tem um equívoco nessa questão aí. Você conseguiu me acompanhar? Vamos ver isso aqui lá na alternativa então, ó. Olha lá. Tá dizendo na alternativa, na questão número 6, que revelam a concordância não foi adequadamente estabelecida de acordo com o sujeito a que se refere. Essa é a resposta. Tá vendo só? Letra A. Aqui nós temos uma questão que exigiu de você um conhecimento mínimo de concordância verbal. Aqui é uma questão relacionada a verbo, mas sujeito simples. Então, tranquilaço. Quando eu digo para você que é para começar do mais fácil, é sobre isso que eu estou te falando. A gente tem várias outras alternativas aqui que podem trazer dificuldade para você. Quer ver só? Vamos vê-las. Mas você não vai precisar sofrer, porque, em geral, aquilo que você aprendeu é a resposta. Né? Não vá em busca de coisas muito difíceis. Em geral, não é isso que cai na prova. Eu não estou dizendo que nunca vai cair uma questão difícil, mas se ela for difícil, ela é difícil para todo mundo, entendeu? Você não precisa estudar português em busca desses detalhes de dificuldade, porque não é isso que a prova costuma te cobrar, entendeu? Dica de ouro, hein? Vamos lá para a letra B. O quão solitários, o termo quão, deveria ser empregado em concordância quanto ao plural com adjetivos solitários. Não, sabe por quê que não? Porque esse termo, o quão aqui, ó, esse termo quão, ele é um advérbio, tá vendo? Vou colocar aqui para você, ó. E advérbio são palavras invariáveis, invariáveis.
é invariável. Então, ele não teria que estar no plural. Essa daqui é errada. Norte-americanas, como se trata de um adjetivo composto, a flexão possui peculiaridades que não foram observadas. Foram observadas sim, aqui ó, americanas. A flexão dos adjetivos compostos, ela acontece só no último elemento, tá vendo? Então, norte-americanas tá certo. Então, que foram observadas. Aqui o não tá errado, tá vendo? Países que mais utilizam celular ou dispositivos eletrônicos, a forma verbal utilizam, né? Foi empregada inadequadamente, já que Brasil está no singular. Não, utilizam aqui se refere a países que mais utilizam, portanto, errada também. Viu só como tem umas picuinhas aí sobre esse norte-americanas, sobre esse termo quão, que talvez deixasse você inseguro desnecessariamente. É importante destacar isso, porque na verdade a questão é fácil. Português é fácil e é assim que você vai acertar. Pode pôr aí letra A e vamos comigo para a questão número 7. Mais uma questãozinha para a gente treinar aqui, viu? Bora lá. Em outro estudo, lançado em 2021, sobre o tempo de exposição a telas, pode-se observar o emprego da preposição a, tá aqui, ó, a exposição a telas, tá vendo, ó? Estabelecendo a ligação entre exposição e telas. Então, exposição a telas. Assinale a afirmativa em que a frase está redigida corretamente. Então, aqui nós estamos querendo o que está correto, tá vendo? O que está corretamente, redigida corretamente, considerando o estabelecimento da relação anteriormente indicada, ou seja, em que a regência está correta. Então, eu quero uma frase em que a regência esteja correta. Aqui nós temos uma questão que é muito de memorização, né? Regência verbal é matéria que você decora para acertar na prova. Então, nós vamos precisar, sim, da coisa aqui bem decoradinha e você aproveita a questão para anotar. Pega os seus post-its, pega aí suas observações todas e vamos comigo para acertar mais uma. Em sua análise, concluiu que tais povos preferem o regime democrático à ditadura, né? Então, quem prefere uma coisa à outra. E nesse caso aqui, ó, o verbo transitivo indireto, direto e indireto, né? Então, quem prefere algo, prefere o regime democrático, tá vendo? Então, prefere algo, o regime democrático. Mas prefere a alguma coisa, regido da preposição a. Então, prefere uma coisa a outra, a ditadura. E nesse caso aqui, ó, para garantir a presença do artigo e da preposição, nós vamos usar a mais a, que em português é marcado pelo sinal grave. Então, na letra A, não está correto. Faltou a crase aqui, ó, faltou a marcação da crase aqui. Letra B. Sabe-se que, concordando ou discordando da resolução proferida na Assembleia, não há mais o que fazer. Aqui merece super a sua atenção, porque veja o que aconteceu aqui, ó. Veja o que aconteceu. Foi empregado o verbo concordar e o verbo discordar, tá vendo? Ó, concordando ou discordando, e apenas um elemento, ó, da resolução, veja, da resolução, é um elemento da resolução proferida na Assembleia, né? Esse da resolução serviu para referir-se a discordando e referir-se a concordando. A intenção é dizer, você concorda com a resolução ou você discorda da resolução? Entendem? Então aqui, ó, esse ou, ele permitiu que tanto o verbo concordar quanto o verbo discordar tivessem esse mesmo termo como objeto. O problema está relacionado ao emprego da preposição, porque quem concorda, concorda com alguma coisa. E quem discorda, discorda de alguma coisa. Então, teria que ser, sabe-se que concordando com a resolução ou discordando da resolução, nós temos um erro, portanto. No final das contas, esse da resolução serve sim para completar discordando, porque quem discorda, discorda da resolução. Mas para o verbo concordar ficou errado. Tinha que ser concordando com a resolução, tá vendo? Então, a letra B, ela está errada em relação à regência. Letra C. Ao assistir a última partida do campeonato, aqui, gente, é ótimo para você aprender, para você nunca mais errar na vida. Aproveita a chance. Quem assiste, e aqui é o verbo assistir, tá vendo? Todas as vezes que você tiver o verbo assistir e ele estiver no sentido de ver, no sentido de presenciar, ele é um verbo transitivo indireto e ele exige a preposição a.
Por isso que a crase tá aqui, ó. Então, o certo é dizer que assisti, ó, eu assisti ao filme, eu assisti ao jogo, tá vendo? Eu assisti a novela, vou colocar a crase, portanto, porque é feminino. Então, o verbo assistir no sentido de ver, presenciar, ele exige a preposição, por isso que a letra C é a resposta, é o nosso gabarito aqui, está certinho o emprego da crase. E na letra D, o diretor do departamento informou aos discentes tudo o que seria necessário. Quem informa, informa algo, né? Então, informa tudo, algo, a alguém, que é aos discentes. Letra D, portanto, errada também. Pode marcar aí letra C e eu sim entendo que essa daqui é uma questão um pouco mais gramatical, né? Vai exigir de você um conhecimento de transitividade verbal, de regência verbal, e você anotou tudo onde? No seu post-it. Anota tudo aí, porque isso vai ser o que você precisa saber na prova. Já tá aqui o conteúdo para você estudar. Vamos embora comigo de questão número 8. Mais uma questão aí com um suplan para você fechar a prova de língua portuguesa. Vamos lá, questão número 8. A partir das ideias e informações do texto, assinale a afirmativa correta. Você vai marcar aí o correta, né, para ter certeza de que você não vai encontrar a resposta que não foi perguntada. E, de novo, uma questão de interpretação. Olha aí a beleza de você já ter lido o texto. Você já sabe a abordagem do texto, já sabe o que o texto quer, já sabe as expectativas dele, agora é só acertar comigo. Vamos embora lá de questão 8. A autora do texto utiliza estratégia argumentativa em sua introdução, apresentando, assim, parte da sustentação para a ideia que será desenvolvida. Bom, eu não quero voltar no texto. Deixa eu olhar as outras. Eu tenho que voltar para conferir essa daí, mas me deixa ver se nas outras eu já tenho respostas que eu consigo dizer que não. Vamos lá na letra B. O comportamento proporcionado pelas inúmeras possibilidades virtuais é visto pelos especialistas como necessário diante das atuais demandas sociais. Isso aqui é falso. O texto fala ao contrário, que nós temos que diminuir o uso das tecnologias pelo mundo real, né? Substituir as tecnologias pelo mundo real. Letra B é falsa. A pandemia a que a autora se refere no texto foi a grande geradora de um processo vivido. Não foi a grande geradora de um processo vivido. Ela diz que isso já acontecia antes, já havia indícios de isolamento e que a pandemia só agravou esse cenário. Falsa. O provimento de benefícios em uma era tecnológica acarreta possibilidades de mudança em relação até mesmo aos pontos considerados negativos. Não acarreta. Ao contrário, ela está dizendo que não são perdas necessárias. Ela diz no texto, né, a autora diz no texto, que a gente tem que mudar esse hábito e voltar ao que era na antiguidade. Portanto, a resposta da letra A está correta. Veja, então, que se você não tivesse lido o texto, você poderia ficar inseguro em relação à letra A, porque, de fato, eu teria que voltar lá para verificar se na introdução ela apresenta essa estratégia e ela desenvolve no restante, porque eu não tenho certeza disso organizado. Mas como eu li o texto, eu tenho certeza das informações que ele traz e consigo anular a letra B, C e D. Viu só a vantagem de ler o texto? Vamos embora de questão 9. Questão 9, mais uma questão aí, nível Consulplan, para você arrasar na prova. Vamos lá, ó. A vida já estava sendo desenhada para favorecer o isolamento, mas esse caminho não era apresentado como isolamento. O emprego do mas está aqui, ó. Olha aqui onde é que está o mas, ó. O emprego do mas. Vamos lá. O emprego do mas. Coordena uma oração adversativa. Verdade. O mas é, sim, uma conjunção de adversidade. Adversidade é a mesma coisa de oposição, tá bom? De oposição. Essas palavras são sinônimas. Anota aí. Indica que há um contraste com a ideia anterior relativa ao isolamento. Verdadeiríssimo. É um contraste mesmo, tá vendo? Eu já sei, então, que a 1 e 2 são verdadeiras. Então, não é a letra B e também não é a letra D. Tá vendo? É a 1 e a 2. Eu tenho que saber agora a 3, né? Imprime na estrutura apresentada uma ideia duvidosa. Não é uma ideia duvidosa. Eu não tenho aqui uma expressão de dúvida. O mas não traz uma ideia de dúvida. Pode marcar aí a letra C como gabarito da questão 9. E o que você tem nas mãos, gente, é uma super prova da Consulplan para você voltar e treinar, aprendendo que vale a pena ler o texto. Segundo, existem questões de gramática, mas você deve começar pelo fácil para acertar as questões. E terceiro, você tem material de estudo para fazer a revisão de todos os conteúdos que são importantes. Tenho certeza que depois de uma aula dessa, seu único papel na vida é salvar esse vídeo,
compartilhar com quem você quer que seja aprovado junto com você nesse concurso e se inscrever e ativar as notificações para não perder outras aulas. Sim, eu vou trazer outras provas para a gente corrigir juntos e você vai gabaritar língua portuguesa. Conte comigo, viu? Até mais e bons estudos!